E aí, Legião Marota, Alberto e na TV falando com mais um vídeo e mais um vídeo aqui do quadro. Galera, o quadro Almanaque do Herói, aí nessa hype da Semana da Justiça. Então, galera, sem mais delongas, solta o vídeo aí, produção. Vai! Repping, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, Tirou proveito dos confortos e luxos que poderia ter usufruído. Passou a juventude obcecado em vingança e impedir que a tragédia que abalou seus pais ocorresse com qualquer outro inocente. Bruce ficou obstinado em dedicar o resto da sua vida para combater os criminosos e proteger inocentes como um vigilante. Abandonou Gotham City e percorreu várias localidades do mundo, aprendendo artes marciais, técnicas que poderiam lhe ser úteis em seu objetivo, como combate marcial, investigação, disfarce, autocontrole e outros. Voltou a Gotham anos depois, já adulto, provavelmente inspirado pelo surgimento de Superman, no qual eu falei no vídeo anterior. Então, se você não viu, se liga aí, link na descrição, assiste o primeiro vídeo da Semana da Justiça. Então, dando continuidade aqui no vídeo, fato o qual levou várias pessoas a criar alter egos heróicos para combater o crime, decidido a usar tudo o que aprendera para combater o crime como vigilante. Bruce tentou, a princípio, ser um vigilante anônimo, mas quase foi preso e morto. Isso aí, turma. De volta à sua mansão, Bruce viu um morcego atravessar a janela e isto lhe deu a inspiração de que precisaria imprimir medo nos criminosos, aparentando ser um ser sobrenatural, como um homem morcego, né? No que tal diz que Batman significa literalmente homem morcego. Isso aí, galera. Assim, Bruce escavou a caverna abaixo de sua mansão, criando seu quartel-general secreto, a icônica Batcaverna. Isso, galera. Desviou dinheiro e tecnologia de suas empresas e fortunas para montar um arsenal de armas e veículos. Criou seu uniforme de morcego, passando a agir como um vigilante noturno com aparência sobrenatural e demoníaco, mesclando a escuridão, o oposto do que era dito no Superman, que era a luz da justiça. Então, galera, o Batman acaba sendo o inverso do que o Superman é. Se o Superman é a luz da justiça, o Batman é a escuridão. Como a frase diz, toda luz gigantesca acaba produzindo uma sombra gigantesca. Ou seja, Batman é o oposto do Superman. Só Alfred e Leslie sabiam de seu segredo, sendo que Alfred aceitou a contragosto ser seu auxiliar, enquanto Leslie nunca aceitou isso. Nessa versão, Bruce se importa com sua vida como vigilante, não sentindo prazeres ou aproveitando a vida como playboy, milionário e filantropo. Não, calma, isso não é o Tony Stark, é o Batman mesmo, turma. Na verdade, apenas cultiva essa vida devido à utilidade de ter um alter ego comum para poder repousar, além de assim ter a fortuna e tecnologia da Wayne Enterprise para manter o Batman, sendo obrigado muito a contragosto a fingir ser um playboy inconsequente e inútil. Batman combateu a princípio a corrupção que quase assolava a polícia de Gotham City, assim como a máfia que dominava a cidade. Foi nesse período, galera, que surgiu a parceria com o então Capitão James Gordon, né, o famoso, né, Comissário Gordon, o que mais tarde evoluiu para uma forte amizade entre os dois, turma. Mais tarde, Gordon tornou-se, como eu falei, Comissário Gordon, de polícia, né? Após o surgimento do Batman, vários ladrões, golpistas e assassinos acometidos de graves distúrbios mentais surgiram em Gotham City, galera. Talvez atraído pelo desafio que o genial Batman representava para eles. Assim surgiram o Capuz Vermelho, que mais tarde tornou-se o Coringa, a Mulher Gato, Charada, Pinguim, Era Venenosa,
Cara de Barro e o Senhor Frio, entre outros vilões que viriam atentar contra o Batman, né? Por um período, o Batman teve uma aliança informal com Gordon e o promotor público Harvey Dent, mas Dent teve seu rosto deformado com ácido por um mafioso que enlouquecendo a se transformando num criminoso psicopata duas caras. Em seu segundo ano como vigilante, Bruce Wayne confrontou um ex-vigilante de Gotham City que voltara à ativa, agora como um violento assassino de criminosos, o Ceifador. O dono da noite, para deter o vigilante sanguinário, se viu obrigado a se aliar a John Steele, o suposto assassino de seus pais. Isso, galera, ele se viu obrigado a se aliar com o assassino de seus pais, deixando por um certo momento seu trauma de lado para poder combater o Ceifador. É isso aí, galera. Batman passou então por duas situações extremas que poderiam ter mudado drasticamente seu início, de carreira aí. O primeiro, Bruce quase assassinou Joe Chill com a arma, mas o Ceifador acabou executando o criminoso antes dele. O segundo foi quando Bruce, traumatizado com toda a situação, decidiu se aposentar como vigilante, caso se casasse com a filha do Ceifador. Mas como ele se negou e ele prosseguiu em sua solitária vida como detetive. No terceiro ano de carreira do Batman, Bruce presenciou o assassinato dos pais do jovem Dick Grayson. Isso, galera, esse nome é bem conhecido para vocês, né? Vamos lá. Comovido até pela similaridade com a situação, Bruce adotou Dick como seu pupilo e por fim resolveu revelar a ele seu segredo e oferecer treinamento para que o garoto pudesse se tornar seu parceiro aí, o que viria a ser o primeiro Robin. Isso, galera, o Dick Grayson foi o primeiro Robin, formando aí a dupla dinâmica. Pouco tempo depois, Dick quase foi espancado até quase morrer pelos Duas Caras. Tempos depois, juntou-se à dupla a Batgirl, que era a filha adotiva do comissário Gordon, Bárbara Gordon. Isso aí, galera. Agora formava o trio aí, Robin, a Batgirl e o próprio Vigilante, que era o Batman. Batman e Robin atuaram juntos por anos, até que Dick teve que ir para a faculdade, distanciando-se de Bruce Wayne. Nessa época, Batman conheceu e teve um romance com a Talia al Ghul. Galera, esse sobrenome aí soa bem familiar para vocês. Isso mesmo, galera. Talia al Ghul era filha de Ra's al Ghul, o qual foi desfeito quando conheceu o pai dela, o Ra's al Ghul, galera. Tratava-se de um poderoso vilão que descobrira o meio de se manter imortal e que entendia que o planeta e a humanidade corriam um risco de extinção graças à superpopulação que destruía perigosamente os recursos naturais. Ra's al Ghul pretendia exterminar a maior parte da população humana até uma quantidade controlável que deveria ser liderada por ele. Ele, ao ver toda a capacidade e genialidade de Batman, quis que ele se tornasse seu genro e sucessor, o que Bruce não aceitou, Mais tarde, Bruce descobriu que Talia engravidou dele, tendo um filho, cara. Isso aí, galera. Batman fez o furunfum-fum-fum-fum-fá com a filha do Ra's al Ghul, tendo Damian Wayne, com o qual Bruce não manteve contato, Por fim, Dick, que já se tornava adulto e atuava cada vez mais distante do morcego e próximo aos novos titãs, resolveu abandonar de vez o traje de Robin e criando o alter ego de Asa Noturna. Bruce atuou algum tempo sozinho, mas logo conheceu Jason Todd, um menino de rua órfão que tentou roubar os pneus do Batmóvel. Cara, isso aí, turma. Jason Todd é ousadia e alegria, Bruce viu nele coragem e ousadia, como ouvi falando, por fim adotando-o, revelando seu segredo e oferecendo a chance de se tornar o segundo Robin. Mas logo Bruce entrou em uma das piores fases da sua vida,
Galera, o Batman só toma na jabiraca. O Coringa deixou Bárbara Gordon paraplégica e tentou enlouquecer o seu pai. Pouco tempo depois, o problema foi Jason Todd. O garoto era muito impulsivo e descuidado, e sua ira, em meio com suas tragédias pessoais, cresceu a ponto de Bruce afastá-lo. Isso aí, galera. O moleque era inconsequente e altamente impulsivo, agia sem nenhum mandato do Batman, né? Acabaram atuando juntos novamente na África, perseguindo o Coringa, o qual tentou vender míssil nuclear a terroristas, assim como achar a mãe verdadeira de Jason, né? Desconhecida por ele. Jason a encontra, mas é traído por ela. Isso aí, galera. O moleque é traído pela própria mãe, espancado pelo Coringa com um pé de cabra até quase a morte, e por fim deixado junto com a mãe para morrer em uma explosão. Isso aí, turma. A mãe traiu o pivete e o Coringa traiu os dois, deixando os dois à beira da morte. A morte violenta de Jason e a culpa que Bruce sentiu, uma vez que foi ele que ofereceu a vida como vigilante ao menino, levou o Cruzado de Capa a entrar em um ciclo autodestrutivo. Isso aí, galera. O Batman ficou altamente sentido com a morte dele. Então, Alfred e Dick, vendo que Bruce logo acabaria morto nesse ritmo, convenceram-no a aceitar o jovem Tim Drake como terceiro Robin. Tim deduzira a identidade secreta de Batman e Asa Noturna e se oferecera para ser um novo Robin, chegando até mesmo a salvar ambos da morte certa nas mãos dos Duas Caras. Isso aí, o moleque que era promissor, salvou o Batman e ainda salvou o Asa Noturna, turma. Após um longo treinamento, Tim oficialmente tornou-se o terceiro menino prodígio, passando alguns meses, né? Sua mãe é assassinada. Caramba, o Batman só traz desgraça pra quem fica do lado dele, mano. Que bad, velho. Após muitos anos seguindo enfrentando os mais cruéis e doentios assassinos, sendo levado aos limites corporais e psíquicos, você passou por um progressivo estresse emocional e psíquico, além de estafa física, né? Paralelamente, o ex-presidiário Bane chega a Gotham City disposto a derrotar o nunca antes derrotado Batman e dominar o submundo da cidade. Bane deduz a identidade secreta de Bruce, explora seu crescente problema e provoca a fuga em massa do Asilo Arkham, sanatório criminal onde todos os psicopatas presos por Batman estavam. Galera, Batman enfrentou seus piores inimigos de uma vez só e, por fim, esgotado, foi facilmente derrotado por Bane, que fraturou sua coluna vertebral, deixando-o paraplégico. Bruce escolheu Tim Paul Valley, um super-herói notado chamado Azrael, com muito potencial, mas muito estável, para substituí-lo, né? Jim Paul derrota Bane, mas acaba sucumbindo aos seus problemas psíquicos, modificando o uniforme do Batman, né? Inserindo armas, agindo violentamente e por fim deixando o assassino matador morrer. Isso aí, galera. O suposto substituto do Batman acabou modificando ali seu traje, colocando armas e agindo contra o próprio dilema do Batman, pois o Batman não matava e ele estocou terror em Gotham City. Bruce chegou a se licenciar por um tempo, quando Dick Grayson assumiu pela primeira vez o manto do Homem-Morcego. Batman passa a integrar também a Liga da Justiça, turma. Anos mais tarde, Gotham City foi assolada por uma epidemia de uma variação do vírus Ebola, disseminada intencionalmente pela Ordem de São Dumas, a organização que criará e traumatizará Azrael. Depois descobriu-se que o vírus fora criado por Ra's al Ghul, com o objetivo de exterminar a maior parte da humanidade, né? Gotham já havia sido arrasada com contágio, mas foi então atingida por um violento terremoto, o que levou a um estado de calamidade extremo. Por fim, houve um lube
que levou o Congresso americano a banir a cidade de Gotham City da União, sendo cortadas as ligações com o país, proibido o tráfico para dentro ou fora da cidade e, por fim, abandonados à sua própria sorte os que decidiram ficar em Gotham, né? Gotham virou uma terra de ninguém, galera, sem a menor infraestrutura, habitada apenas por bandidos desajustados ou pessoas extremamente miseráveis, sem outro lugar para ir, né? Vários vilões tomaram-se chefes de gangues, as quais repartiram trechos da ilha de Gotham entre si, numa constante guerra que, por fim, teve a vitória de Batman e dos policiais que ficaram na Gotham City. No entanto, né, Sarah Essen Gordon, a esposa do comissário Gordon, foi assassinada pelo Coringa, turma. Por fim, Lex Luthor, com objetivos eleitorais, pois almejava se tornar presidente americano. Isso aí, galera. Lex Luthor como presidente americano. Ele acabou convencendo o Congresso a reverter o banimento de Gotham City e a ajuda na sua reconstrução e reinvenção no país. Na sequência, Cassandra Cain assumiu o manto de Batgirl e Stephanie Brown, ex-salteadora, substituiu Tim Drake como quarto Robin, galera. Isso aí, galera. Uma Robin feminina. Ela acabou sendo a primeira Robin feminina ali da equipe do Batman. Mas ela acabou provocando uma sanguinolência guerra de gangues, na qual acabou aparentemente morta, abrindo espaço ao retorno de Tim Drake como menino prodígio. Dick Grayson é oficialmente adotado como filho legítimo de Bruce Wayne. Isso, galera, passando algum tempo, Tim Drake percebeu seu pai, acabou perdendo seu pai, quer dizer, e também é adotado por Bruce Banner como filho. Algum tempo depois, graças a manipulações espaço-temporais de Alexander Luthor, e do Superboy primordial, o contínuo temporal foi alterado e Jason Todd teve sua história modificada, voltando à vida e se tornando um assassino desequilibrado, rancoroso e desnorteado, querendo tanto se vingar do Coringa que o matou. Isso aí, galera, ele matou o Coringa. Quanto de Bruce, que não se vingou do Coringa, porque o Batman não matava, turma. Então, Jason tornou-se um anti-herói ambíguo, dividido entre ser um vigilante justiceiro e violento ou sucumbir à sua sede de vingança e rancor. Mais tarde, Bruce reencontra seu filho Damian, o qual fora treinado por seu avô Ra's al Ghul para ser um assassino frio e seu sucessor, tendo um garoto chegado a efetivamente matar. Isso aí, galera. Mas Bruce toma sua guarda e o treina para que ele use seu potencial a favor da justiça. Pouco tempo depois, Bruce é envolvido em um enjambrado plano promovido pela organização secreta criminosa Luva Negra. Isso, galera, liderado pelo Dr. Hurt, visando enlouquecê-lo e arruiná-lo. Batman consegue derrotar o grupo, mas é dado como morto ao fim da maxi-série Batman Hip, ficando desaparecido até a morte do novo deus Orion. Bruce é então sequestrado pelos deuses de Apocalipse durante a crise final, durante o ataque devastador de Darkseid e seu séquito, os quais se infiltraram entre os humanos, escravizando-os e buscando recriar Apocalipse na Terra. Isso aí, galera. Dr. Smith e Dr. Mokari, cientistas da inteligência e capacidade, cientes, Deixa a moto passar, que puta que pariu, tá foda pra gravar. Dr. Smith e Dr. Mokari, cientes da inteligência, da capacidade e determinação anormais de Bruce, tentaram retirar essas características dele e implantá-las em um exército de clones fiéis a Darkseid. Mas o detetive encapuzado levou tal plano ao fracasso. Ele acabou escapando, cara. Isso aí, o Batman é foda, mano. E por fim enfrentou o próprio Darkseid. Isso aí, galera. O Batman, um humano comum, acabou enfrentando o próprio Darkseid, almejando com o mesmo projétil que matou Orion, o que deixou um novo deus agonizante. No entanto, Darkseid atingiu Bruce com a sanção Ômega,
né? Isso aí, galera. Superman encontra um cadáver cremado vestindo o uniforme do Cavaleiro das Trevas e acaba concluindo que se trata do próprio Batman, né, que estaria ali morto. Isso aí, turma. O Batman foi dado como morto. Após o fracasso da invasão de Darkseid, o boato de que Batman está morto leva os criminosos a provocarem um aumento desenfreado na criminalidade e violência em Gotham City, agora uma cidade sem seu protetor. Alfred e Tim Drake e Jason Todd percebem que a figura do Batman é necessária e que alguém deve mantê-lo vivo, mas Dick, o substituto natural, não quer assumir o manto. Jason resolve se vestir de Batman e age como um justiceiro cruel, sendo depois confrontado e derrotado por Asa Noturna. Dick, convencido por Alfred, decide manter em segredo a morte do Batman original, né, turma? E aceita assumir o lugar de Bruce, agora em definitivo. Dick escolhe Damian Wayne para ser o quinto Robin, uma vez que considerava que o neto de Ra's al Ghul precisava de controle, enquanto Tim Drake estaria pronto. Após isso, Tim cria e se torna um Robin Vermelho, e crente que Bruce não morreu, tenta achá-lo a todo custo. Mais tarde descobre-se que Tim tinha razão, pois o corpo que se pensava ser o de Bruce era, na verdade, o de um dos clones do Dr. Moncari. O verdadeiro Wayne havia sido condenado à sanção ômega, a qual o amaldiçoara a uma infinidade de encarnações, mortes trágicas e reencarnações através do tempo, as quais culminariam com uma morte final, que também destruiria o contínuo espaço-tempo através de uma explosão de radiação ômega. Por fim, com mais uma demonstração de sua genialidade e estratégia, Bruce, após derrotar sozinho a Liga da Justiça, consegue quebrar a maldição e acaba voltando. Isso aí, galera. Ele volta ao seu período cronológico correto e impede a aniquilação causada pela radiação ômega. Dick Grayson chega a ser Batman concomitantemente com Bruce, mas logo retorna ao alter ego de Asa Noturna. Dr. Hurt havia difamado o nome de Bruce Wayne e de sua família durante o período em que o Bruce esteve ausente. Em algum momento, sua presumida morte foi tornada pública por sua família. Ao voltar ativa, Bruce dá início à comparação Batman, quando revela publicamente que sempre financiou o Homem-Morcego, sem, no entanto, revelar que ele era o próprio Batman. Tá foda pra gravar hoje, então. Vocês estão ligados, né? Enfim, estamos voltando. Bruce também dá início a uma equipe de versões do Batman, espalhados pelo mundo, heróis financiados pela fortuna Wayne, liderados pelo Homem-Morcego, os quais têm como principal inimigo a organização criminosa Leviatã original. Por fim, a corporação Batman derrota a Leviatã, né? Mas a um alto custo, né? A corporação é desfeita. Tali cria um clone assassino de seu filho para derrotar Bruce Wayne, mas o clone acaba matando o Damian Wayne original, causando um impacto profundo em Wayne, que volta a ser um herói muito sombrio e solitário. Isso aí, galera. Enfim, galera, terminando o vídeo aqui da origem do Batman, né? Se vocês gostaram, já deixe seu like. Não se esquece, galera. Se a gente bater a meta de 100k até o final do ano, vamos ter o sorteio de uma plaqueta. Então, não se esquece. Vamos fazer uma correntezinha, vai, galera. Manda esse vídeo aí para 5 amigos que se interessam sobre super-heróis. Assim você me ajuda e ajuda a gente a bater essa meta muito mais rápido. Então, essa é a corrente, esse é o desafio para vocês aí, turma. Manda esse vídeo para 5 amigos que se interessam sobre animes, séries, filmes, quadrinhos, enfim. Manda esse vídeo aqui para 5 amigos seus, ok? Então não se esquece, né? Até o próximo vídeo. Valeu, turma.